Vamos lá, nação, então, para a coletiva de imprensa do jogador Léo Ortiz, que está se apresentando hoje como novo reforço do Flamengo. Vamos aqui acompanhar nesse momento, vamos analisar, mas antes, chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo e escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, se você é de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, se você é de Amazonas, Pará, Paraná, escreva nos comentários, deixa aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, link na descrição. Vamos analisar como foi a coletiva de imprensa do Léo Ortiz. A todos, pedir para o presidente Rodolfo Landim as primeiras palavras, por favor, presidente. Então, pessoal, boa tarde a todos aqui, prazer tê-los aqui conosco. Falar o quê? Falar sempre da felicidade, sempre que a gente contrata aqui um grande atleta para fazer parte do nosso plantel, é um motivo de grande felicidade, né? E aí, falar aqui do Léo, que é vamos dizer assim, uma pessoa que a gente vem tendo contato já há algum tempo, quer dizer, o processo de convencimento antigo, né, que a gente vem tentando, a gente sabia que era difícil, tivemos paciência ao longo desse processo, esse processo longo, mas a gente ficou muito feliz com o resultado final. Falar da qualidade dele é dispensável, né, um jogador que já jogou em seleção brasileira, jogou em Copa América, tem um aspecto importante, né? Um jogador que conhece bem também, o Tite conhece bem ele também, que já é integrado aqui à comissão técnica do Flamengo. E a gente ficou muito feliz dele, no final, ter cedido aqui as nossas inúmeras tentativas, né, que nós fizemos ao longo desse tempo de convencimento para que ele pudesse se juntar ao nosso grupo. A gente espera que ele venha para cá, que seja muito feliz aqui no Flamengo, que tenha aqui vários anos da carreira dele inesquecíveis aqui para ele poder se juntar a esse grupo, que é um grupo de muita qualidade, é um grupo muito bacana, que é uma verdadeira família aqui que a gente está tentando construir aqui no Flamengo. E a gente tem certeza que pelo perfil dele, ele vai se encaixar muito bem aqui conosco. É isso. Obrigada, presidente. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos aqui presentes. É uma satisfação enorme estar aqui apresentando o Léo. Eu acho que foi todo mundo quem acompanhou, todo mundo fala dessa palavra, muito ruim, que foi a novela Léo Ortiz, né? Mas não é isso, é em função da complexibilidade da contratação do atleta, em função também no tamanho dele, na qualidade dele, e, lógico, na parte financeira em que se tem que ajustar e adequar para fazer a contratação. Mas eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que chegar aqui e deixar claro, fazer alguns agradecimentos, fazer um agradecimento ao próprio Léo, que desde o primeiro dia que a gente se falou, eu acho que teve uma combinação mútua, né? Tanto da parte do Flamengo quanto a dele, e a gente não se largou mais. E foi nesse processo todo, sempre respeitando o Bragantino, sempre respeitando o tempo do Bragantino, só que a gente tinha que sempre respeitar também o nosso orçamento. E foi assim que foi feito. Demorou um pouquinho. Quero fazer um agradecimento aqui também ao Paulo, o empresário dele. Obrigado, Paulo. Foram inúmeras ligações, inúmeros estresses durante esse processo todo, mas você foi muito importante nesse processo. Enfim, Léo, boa sorte para você, jogador de seleção brasileira, um jogador que estava na pré-lista da Copa do Mundo, e o Tite foi mais do que importante também nesse processo, porque eu acho que quando ele pede a tua contratação, ele não pede nem outros nomes pela função, ele queria você.
e foi assim que foi feito. Eu acho que, então, está de parabéns o presidente Landim, a sua diretoria, que pôde chegar e, mais uma vez, completar, ajustar esse elenco. Vai ser um ano difícil, um ano de muitos jogos, quase 85 jogos com a nossa projeção para esse ano, mas, se Deus quiser, a gente vai ter um ano muito melhor do que o ano passado. Obrigado. Obrigada, Marcos Braz. Bruno Spindel. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, nação. Vou ser um pouco redundante aqui nas palavras do presidente, do Marcos, mas não posso deixar de agradecer ao Léo, ao Paulo, empresário do Léo, por todo o esforço e o comprometimento que tiveram aí, acho que nesses 4 meses, né? O Léo sempre deixou muito claro o desejo e todo o esforço de jogar aqui no clube. E na nossa posição também do presidente Rodolfo Landim, do Marcos, minha, do Tite, de só buscar o Léo como nome para a posição que a gente vinha buscando. Que você seja muito feliz aqui, que dê muitas alegrias à nação, e eu acho que ele vem com o mesmo propósito que os atletas que chegaram aqui vêm, que é de poder lutar por grandes conquistas aqui no clube e vivenciar isso com a nação rubro-negra num clube do tamanho de uma nação que é o Flamengo. Muito boa sorte, Léo, muito bem-vindo. Obrigado demais aí pelo comprometimento aí ao longo do tempo, que deu a nós a segurança de poder negociar durante todo esse tempo e saber que você ia estar sempre do nosso lado, fazendo tudo que era possível para estar aqui. Muito boa sorte aí, que venham grandes conquistas e que você possa somar muito ao grupo e ao treinador e sua comissão técnica para ser muito feliz aqui. Obrigada, Bruno Spindel. Agora, Reinaldo Belotti, CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Boa tarde, Belotti. Boa tarde a todos. Léo, eu acompanhei à distância toda essa... Marco disse que não, mas bem parecido com a novela. Eu acompanhei à distância como CEO do Flamengo e principalmente como torcedor. Torcendo para que desse certo, porque o nosso objetivo é ganhar tudo. E você aqui, com certeza, com você aqui, o grupo fica mais forte e a gente mais perto dos nossos objetivos. Então, seja muito bem-vindo, que você e sua família sejam muito felizes aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro. E vamos que vamos. Obrigada, Belotti. A gente vai ouvir o Léo, aproveitando que o Belotti falou da sua família, né? A namorada Maitê, irmã Fernanda, cunhado Guilherme, que parece até muito com você, por sinal, a sobrinha, a afilhada Nina, a mãe de Sara e também o pai Luiz Fernando. A gente quer ouvir agora, você já conversou com a Flá TV, mas a gente quer te ouvir agora de forma oficial na nossa apresentação aqui, na coletiva de apresentação. Léo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Flamengo. Boa tarde. Obrigado pela recepção de todos. Agradecer ao Bruno e ao Braz, principalmente, mas ao presidente, ao CEO também, pela oportunidade e também pelo Braz e o Spindel sempre deixarem claro que iriam até o fim para que eu estivesse aqui, e foi um comprometimento dos dois lados de que a gente iria até o que fosse o nosso alcance para que isso acontecesse. E, como o Braz disse, desde o primeiro dia que a gente conversou, eu expus minha vontade, e dentro do Bragantino também já tinha falado isso, sempre com muito respeito ao clube que eu estava defendendo, mas era uma oportunidade única que não bate 2 vezes na porta, então não podia perder essa oportunidade de estar aqui num grande clube, o maior do Brasil, que é o Flamengo. Então, estou muito feliz com a minha chegada, com a recepção de todos aqui. E agora é a parte boa, né, que é jogar. Obrigada, Léo. Agora a gente vai ter a entrega, né, da camisa oficial. Inclusive, o Braz pode falar um pouquinho sobre o número que você vai vestir, aproveitando esse momento das fotos oficiais do Marcelo Cortes, nosso fotógrafo. Só para falar, né, que o Léo Ortiz teve passagens pela seleção brasileira, convocado exatamente pelo técnico Tite, que agora dirige o Flamengo. E uma curiosidade sobre o Léo é que ele é filho de um dos maiores pivôs da história do futsal brasileiro, Ortiz, campeão mundial com a seleção em 92, camisa que defendeu por 10 anos. O Léo Ortiz foi inscrito no BID da federação e está à disposição do técnico Tite. Agora sim, o momento de vestir o manto sagrado de forma oficial.
E ele fez 10 jogos esse ano, né? Estava no Bragantino, até o nosso presidente Rodolfo Landim comentou sobre isso, um desejo antigo do Flamengo. Vai ter uma concorrência aí, ó, número 3. Então, agora já com o número certo, Léo Ortiz. Braz, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre o número que ele vai usar, falar. E agora também o cartão de sócio que o Léo recebeu ali. O número sempre sobra para mim, para administrar isso. 10, quando é a 10, quando é a 3, enfim. A gente sempre trata isso com muito cuidado aqui dentro. Existiam algumas situações aqui. Eu sempre... eu acho que quando o Rafinha estava vindo aqui, eu tenho que falar desse assunto porque é muito legal sobre isso aí. E ele sempre jogou com a 13, no Bayern de Munique, em todos os lugares. E aqui tinha um jogador com a 13. Ele falou que queria a 13. Eu falei, não tem chance da 13 ir para você, a não ser que você ligue para o jogador, peça para o jogador, e ele, se ele liberar a camisa para você, a gente faz dessa maneira aqui. A gente sempre fez com muito cuidado, porque às vezes a preferência é sempre de quem já estava aqui dentro. E, curiosamente, a número 3, quando o Rodrigo Caio saiu, nenhum jogador falou absolutamente nada, eu também não ofereço. A gente sempre deixa solto. E ele foi contratado, pediu a 3 e assim foi feito. Deu sorte ele. Senão não ia ser dele. Agora a gente vai começar a coletiva com a pergunta do sócio Caio Araruna, que vai fazer a primeira pergunta aí para o Léo Ortiz. Boa tarde, Caio. Opa, boa tarde. Muito bem-vindo, Léo. A gente estava esperando muito a sua chegada como torcedor. E eu queria saber como é que é jogar a partir de agora para 50 mil pessoas, pelo menos todo jogo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Caio. Cara, a gente se enfrenta pelo menos uma vez por ano aí contra o Flamengo, então, durante esse tempo na Série A, enfrentei muitas vezes e é sempre uma atmosfera incrível. Mesmo jogando contra, te dá uma motivação também de jogar, porque pelo tamanho do clube, pelo tamanho da torcida, pelo fator Maracanã também, né, que é um palco histórico aí do nosso Brasil. Então, agora ter toda essa massa a favor, toda essa torcida a favor, vestindo essa camisa e sabendo que nos momentos bons e nos momentos ruins ela vai estar ao nosso lado e vai estar nos apoiando para mudar isso. Então, fico muito feliz e espero que muitas conquistas venham para que a gente possa comemorar juntos. Léo, agora aqui, Luana Trindade, da Flá TV. O presidente falou que era um desejo antigo do Flamengo, Braz também, questão do Tite, né, que você já foi convocado, inclusive, pelo técnico Tite. Queria que você desse mais detalhes da sua relação com ele, porque você, na chegada no aeroporto, disse que ele foi crucial para a sua vinda. Quais foram as primeiras palavras que vocês trocaram aqui no CT e por que ele foi tão crucial assim para a sua vinda? Ele foi o primeiro treinador que me levou à seleção brasileira, né? Por 3 vezes, então acredito que ele tenha muita fé no meu trabalho, no que não só na parte de campo, mas como pessoa também, pelo que ele me conhece durante o tempo que a gente trabalhou junto. Então, nas primeiras conversas que tive com ele, ele sempre manifestou esse desejo de que eu viesse. O grupo é muito forte, tem muita qualidade e que eu agregaria muito também em quantidade em relação à qualidade técnica. Então, sempre foi muito primordial para que eu estivesse aqui, sempre relatou isso para mim e desde o primeiro dia me recebeu muito bem, como já tinha me recebido na seleção, agora me recebendo aqui no clube, onde a gente vai poder ter um trabalho mais longo, né? Na seleção é sempre um pouco mais curto, e estou ansioso para poder cada vez mais me adaptar ao estilo que ele coloca dentro de campo, que acho que bate muito com as minhas características, até por isso foi um pedido dele. Então, fico muito feliz e estou ansioso para poder estar cada vez mais adaptado ao que ele pede. Léo, boa tarde. Monique Danello, TNT Esportes, seja bem-vindo. A gente do lado de cá sempre perguntou muito ao Braz e ao Bruno sobre esse processo, como
as pessoas usaram, né, e usam a palavra novela, mas eu queria que você contasse agora como foi um pouco do teu lado, né? Foi um processo longo, onde você, obviamente, teve que ser muito resiliente, continuar acreditando que iria acontecer, e na abertura você falou sobre uma oportunidade única que você não poderia deixar passar. Queria que você falasse como que você enxerga o Flamengo na tua carreira, na tua trajetória, para você pensar assim, nesse sentido de oportunidade única. O que você via aqui quando essa oportunidade chegou? Obrigada. Boa tarde. O Flamengo ele traz muitas oportunidades para a carreira, né? Com uma visibilidade maior até para a seleção brasileira. Mas o que me chamou mais a atenção é a força e a qualidade do grupo e a possibilidade de vencer muitos títulos e entrar na história do Flamengo, que é sempre muito difícil, né, por todos os jogadores que passaram aqui e fizeram história. Então, você entra num seleto grupo de pessoas do mais alto nível no futebol. Então, é uma oportunidade que não surge para qualquer jogador. Então, fico muito feliz por eles terem ido até o fim. Isso significa tudo que eu venho fazendo nesses últimos anos no futebol brasileiro. E sobre as negociações, foi realmente difícil, assim, por alguns momentos, principalmente depois que começaram os campeonatos, né? É sempre muito difícil para o jogador estar envolvido nas negociações e ter que estar jogando em jogos importantes para o clube que eu estava também, numa disputa de pré-libertadores. Então foi um pouco desgastante assim para mim, não com as pessoas, mas sim com ter que estar treinando e jogando com tudo isso acontecendo. Mas, como eu disse, eu tinha muita confiança de que daria certo e viria no tempo certo também. E em alguns momentos que parecia que não ia andar, o Bruno e o Marcos sempre estiveram firmes de que estariam juntos até o final, e eu sempre me posicionando junto com o clube, com o Red Bull Bragantino, de que era a minha vontade, de que era uma oportunidade única, como eu disse, e felizmente as coisas deram certo. Acredito que tudo tem o tempo para acontecer, e tudo aconteceu no seu tempo. Léo, aqui no meio. Thiago Lima, do GE, seja bem-vindo. Eu vi uma entrevista sua, Léo, antiga para o Bragantino, falando que você sempre teve o sonho de marcar o Messi. E na final da Copa América, você teria a oportunidade ali, mas você não entrou, né, quando vocês jogaram na final da Copa América. Aí eu te pergunto, você vir para o Flamengo, te faz reviver esse sonho, pensando que o Flamengo tem feito jogos amistosos nos Estados Unidos e também pensando no Mundial de Clubes de 2025, sendo que o time do Messi, o Inter Miami, está nas oitavas de final, está disputando um título que daria condição dele classificar para o Mundial. Te faz reviver esse sonho de marcar o Messi vindo para o Flamengo? Com certeza. Chegar ao Flamengo é um clube que pensa grande, é um clube que pensa nos principais títulos, nos principais jogos de todo o ano. Então, o jogador também tem que pensar grande aqui, e com certeza são objetivos que eu tenho, de ganhar uma Libertadores com o Flamengo, de buscar um Mundial, de poder ter essas oportunidades de grandes jogos, de ter a oportunidade de ir para uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Flamengo. Então, quem está aqui no Flamengo tem certeza que tem que pensar grande, assim como o clube. Léo, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você mesmo, os dirigentes aí falaram que foi um pedido direto do Tite, que ele não queria outro nome. Você falou que o Tite gosta muito das suas características. Analisando um pouco do seu jogo, enfim, até em alguns vídeos de outros analistas, um deles, inclusive o Vitor, do canal Falso Novo, cunhou uma expressão interessante. É um camisa 10 que joga na zaga. Você concorda com esse tipo de expressão? É difícil falar sobre si mesmo, mas as características, queria que você falasse um pouco sobre isso. As suas características, é um jogo que um zagueiro começa a construir ele da defesa, facilidade, enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa questão das suas características de jogo em relação ao jogo do Tite, modelo de jogo do Tite. Obrigado. Concordar que o camisa 10 joga na zaga é difícil, mas eu acho que é da minha característica ajudar muito na construção do time. Eu gosto sempre de ressaltar que o principal objetivo de um zagueiro, a principal característica do zagueiro tem que ser na parte defensiva. Lógico que é um bônus essa parte de construção, e hoje muito positivo nos dias de hoje, porque a gente sabe como as equipes se portam defensivamente, ainda mais contra um clube contra o Flamengo, e precisa desses jogadores que vão ajudar a construir do lado de trás, seja conduzindo, ou seja achando um passe, ou seja num passe mais longo. Então,
acredito que o Tite tenha pensado muito nisso, é uma coisa que ele prezava muito já na seleção brasileira e tem prezado isso no Flamengo. A gente vê os jogadores que tem aqui que tem essa característica também. Então, eu chego para agregar, acho que nessa função, mas principalmente focando na parte defensiva primeiro e, logicamente, quando eu puder, na parte ofensiva, ajudar o time construindo, como eu disse, seja em passes curtos, seja em passe longo, fazer o meu papel também. Lívia Laranjeira, da Globo. A gente já tem falado aqui, vários colegas falaram sobre você ter sido um pedido do Tite, você chega com uma moral muito grande dentro desse grupo. Mas você chega num momento em que o setor defensivo do Flamengo vive uma fase fantástica, com o time principal tomou um gol nessa temporada, tem excelentes zagueiros no time titular, excelentes zagueiros no elenco hoje. Como é que você enxerga essa briga, essa sua chegada? Como é que você pretende se colocar dentro dessa briga por uma vaga no time titular, que deve ser o seu objetivo, tendo grandes companheiros realizando a função nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Enxergo de uma forma muito positiva. Além de os meus companheiros estarem fazendo uma campanha muito boa e um momento defensivo muito bom, de sofrer poucos gols, fica muito mais fácil de se adaptar também, né? E eu venho para agregar, cara. Eu acho que para que tenha mais jogos sem sofrer gols, esse é o meu objetivo, ajudar nesse sentido. E que também todo mundo possa crescer, né? Acho que quando tem muitos jogadores bons disputando uma posição, é sinal de que todos vão crescer com isso, né? Todos vão evoluir, seja no sentido de campo, seja no sentido de grupo. Então, é para isso que eu venho. Acho que para agregar esse sistema que já está muito forte. Como o Marcos disse, a gente provavelmente vai ter muitos jogos durante essa temporada, então é sempre difícil de repetir o time em todos os jogos. E tenho certeza que vai ser um problema muito bom para o Tite saber que ele tem grandes jogadores na mesma posição e que, independente de quem jogar, vai dar conta. Corega Tabs elimina 100. Bom, a responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo já é uma responsabilidade grande. E por tantos zagueiros que passaram aqui, não só vestindo a 3, mas com muita qualidade, que alcançaram um nível muito grande, que é um objetivo meu também poder alcançar esse nível. Eu sei que vai ser muito difícil, mas é a régua que o Flamengo coloca, então estou muito motivado para isso. O Rodrigo é o cara mais recente que vestiu essa camisa. É um cara que eu tenho admirado nesses últimos anos, é um cara com muita qualidade e que foi muito importante também para a história do Flamengo, né, conquistando títulos. Então, espero que eu possa repetir do meu jeito, mas com tanto sucesso quanto ele teve. E a importância de vestir essa camisa como um zagueiro, como eu já falei, diversos jogadores que passaram por aqui, como Ronaldo Angelim, como Aldair, como outros caras que já passaram há mais tempo aqui, como o próprio Juan, que estava aqui há pouco tempo e que eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando estava no Inter e de olhar de perto assim o que ele fazia, já mais para o final da carreira, mas jogava muito mesmo. Então, fico feliz de poder estar vestindo essa camisa, a 3, que é um número que foi importante para mim nesses últimos anos. Então, fico feliz do Marcos ter me dado essa oportunidade e prometo retribuir dentro de campo da melhor forma. Léo Ortiz, Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa tarde para você. Por muitas vezes, de uns tempos para cá, você enfrentou o Flamengo. Você falou ainda há pouco sobre o sonho de marcar o Messi e tudo mais, mas muitas vezes você tinha os atacantes, os meias do Flamengo pela frente. Claro que agora eles são seus aliados, mas eu queria saber de você, se é que você pode confidenciar, se tinha algum meia ou algum atacante do Flamengo que tirava o seu sono ali em véspera de jogo, que você sabia tinha que entrar um pouquinho mais preparado, porque se der um espaço para ele pensar, ele consegue agilizar um pouco mais, e o quão confortante é agora ter esses jogadores como aliados, e você não vai ter que encarar mais. Boa tarde. Boa tarde. Tirar o sono não, porque acho que a gente tem que estar acostumado com isso, né? Enfrentar grandes jogadores. Mas o jogo contra o Flamengo é sempre um jogo que você se prepara muito bem, sempre se prepara melhor do que os outros, porque você sabe que a qualidade dos jogadores é inegável, jogadores de seleção brasileira, seleção uruguaia como Arrasca, De La Cruz hoje. Então, a gente tem que estar sempre preparado, então acaba se preparando um pouco mais, estudando um pouco mais os jogadores.
E feliz agora de tê-los do meu lado, de poder jogar ao lado desses craques que tive acostumado a enfrentar nesses últimos anos e agora vou poder usufruir da qualidade deles a meu favor. Léo, aqui à sua direita, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Com um distanciamento cada vez maior do torcedor com a seleção brasileira e uma aproximação entre torcedor e clube, você que já viveu o lado de ser convocado, sente também? Isso acho que vai... Então estou muito feliz com isso e em relação ao futsal eu trago muitas coisas, foi o que me fez crescer muito dentro do futebol de campo, né? Eu acabei indo tarde para o futebol de campo, acho que com 16 anos. Então, basicamente, quase tudo que eu aprendi foi no futsal e consegui implementar algumas coisas para o campo, como a leitura de jogo, a antecipação em alguns momentos. E meu pai foi sempre o cara mais importante para mim, não só na parte de dentro de campo, dentro do futebol, mas também de fora, sempre foi um exemplo. Eu peguei o final da carreira dele, eu acho, então o auge dele eu não pude presenciar fisicamente, lógico que sempre acompanhava os vídeos que ele tinha guardado, mas pude acompanhar o final ali, já foi algo muito importante para mim, de principalmente como ele era o profissionalismo dele, o caráter, a maneira como ele lidava com as pessoas, então isso serviu de exemplo não só para dentro de campo, mas também para o meu crescimento fora. Léo aqui, Isabelle Costa da Casa TV, seja bem-vindo. Você já chega para Pedreira, né, semifinal, tem inclusive um Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense agora nesse sábado. Eu queria saber, você já está registrado no BID, já está treinando, você vai para o Clássico, o Tite já falou com você, se conta com você para esse Clássico desse sábado, como é que está isso? Obrigada. Bom, muito bom chegar num momento como esse, né, já com um clássico e uma semifinal, um momento importante para o clube, próximo de conquistar mais um título. Então, espero que a gente faça 2 bons jogos contra o Fluminense, consiga chegar à final, para que eu já possa chegar pé quente, né, chegar campeão aqui. E acho que é importante chegar nesse momento também, é uma fase decisiva, já entender o tamanho do clube, o tamanho do clássico também, e estou muito empolgado para já chegar amanhã e poder presenciar todo aquele Maracanã, que ele, como eu já falei, é um palco muito importante para o futebol brasileiro, e espero que eu esteja, né? Isso vai depender do treinador, mas acredito que sim. Como eu disse, já estou registrado, estava jogando, então estou em ritmo de jogo e estou preparado se pintar a oportunidade. Léo, aqui. Boa tarde, Vitor Belotti, do Clã do Fla. Você se tornou o terceiro zagueiro mais caro da história do Flamengo e conquistando títulos, tem tudo para chegar ao topo, ser o zagueiro mais caro da história do Flamengo. Eu queria saber como você se sente sobre isso, a responsabilidade. Eu gostaria que você avaliasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Bom, a responsabilidade é sempre muito grande. Independente do valor, chegar ao Flamengo já te traz uma responsabilidade grande, e sabendo que pode alcançar a ser o zagueiro mais caro da história do Flamengo, também te dá uma responsabilidade maior ainda, mas acredito que estou muito preparado para isso, sei da história, sei do tamanho do Flamengo e me preparei nesses últimos anos para que chegasse esses momentos grandes, que é chegar a um clube como esse, chegar à seleção brasileira também como cheguei. Então é isso, acredito que estou muito preparado para isso. O valor óbvio que não entra em campo, o que vai dizer, o que vai marcar a história no Flamengo é o que eu fizer no dia a dia, o que eu fizer nos jogos principalmente, os títulos que eu conquistar, então acredito que esse esforço com certeza vai valer a pena. Boa tarde, Léo, tudo bom aqui? Ângelo Furtado, Time Web Sport. Léo, o que o Flamengo te ofereceu futebolisticamente falando, porque você já era titular na equipe na qual você já estava e um dos principais jogadores do elenco. O que te fez escolher o Flamengo? Bom, a grandeza do Flamengo e com certeza a possibilidade de conquistar muitas vitórias e muitos títulos aqui, entrar para a história de um grande clube no cenário brasileiro e mundial, né? Então essa oportunidade, como eu disse, não acontece mais de uma vez e
conquistar títulos foi a principal motivação. Como falou, eu já era titular lá, então aqui eu venho para com certeza disputar uma posição e brigar por esse lugar na vaga de titular, mas o principal para mim é conquistar títulos, seja jogando 80 jogos ou seja jogando 10, eu quero estar participando de um time, de um clube vencedor. Boa tarde, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, seja bem-vindo ao Flamengo. Léo, você falou que um dos seus sonhos é de conquistar a Libertadores pelo Flamengo. Queria que você falasse a sua expectativa. Você que estava na pré-Libertadores, agora já entra na fase de grupos. Esse mês tem o sorteio, né, da fase de grupos da Libertadores. Sua expectativa, tem a possibilidade até de reenfrentar, né, de enfrentar o seu ex-clube, o Red Bull Bragantino. E se você puder falar também como é que foi o reencontro com o Fabrício Bruno e com o Matheus Gonçalves, que foram seus companheiros de equipe lá no Bragantino. Obrigado, seja bem-vindo. Bom, Libertadores é uma competição que eu particularmente gosto muito de jogar. Tive a oportunidade de jogar já 2 vezes com o Red Bull Bragantino esse ano e há 2 anos atrás. Então, são competições muito boas de jogar e que o Flamengo já tem um histórico muito positivo. Então, fico muito feliz de poder disputar uma competição como essa com a camisa do Flamengo, que isso é totalmente diferente, né? Acho que poder jogar um jogo de Libertadores vestindo o manto com a torcida toda apoiando no Maracanã é uma sensação que é diferente de qualquer outra. Então, estou muito feliz com essa oportunidade e, lógico, e ansioso para ver quem que a gente vai enfrentar, que com certeza, jogando pelo Flamengo, todos os jogos são jogos grandes e jogos que são vistos por todos. Então, estou muito feliz para essa oportunidade. Qual foi a outra pergunta? Bom, o Fabrício e o Matheus, eu já tinha conversado um pouco antes de fechar aqui. Estavam me mandando mensagem, perguntando como estava acontecendo tudo. E me receberam muito bem aqui. Os outros jogadores também, da mesma forma, né? A gente já, como eu falei, já havia se enfrentado várias vezes e acaba criando uma relação boa também nesses confrontos. Então, o Fabrício foi um cara que eu pude fazer história lá no clube, chegando a uma final de Sul-Americana, então a gente tem um entrosamento legal, assim, e o Matheus é a mesma coisa, foi um tempo mais curto ali no Red Bull Bragantino, mas também é um moleque que sempre me tratou muito bem, a gente sempre se respeitou muito lá no clube e ter a chegada com eles aqui, já conhecendo, sempre fica tudo mais fácil. Obrigada, então, fim. Então, nação, a coletiva de imprensa do Léo Ortiz, novo reforço do Mengão. Deixa o seu like, inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais análise para vocês aqui no nosso canal. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.